Irmãos, quero falar uma coisa com vocês aqui, vou falar uma coisa aqui muito séria, né? Presta atenção nisso que eu quero falar com vocês, né? Porque eu estou correndo risco, estou correndo grande risco de morrer, né? Por causa desse desamparo. Aliás, esse desamparo, né? Essa situação difícil, essa condição difícil que eu estou enfrentando, favorece ainda mais essas pessoas que me perseguem, né? Fortalece ainda mais essas conspirações que têm o objetivo de tirar minha vida. Então eu quero falar para vocês aqui o seguinte, presta atenção. Na questão do bom samaritano, presta atenção, irmão. Independente de quem fosse aquele viajante, independente de quem era o viajante, na questão do bom samaritano, o que estava sendo colocado em questão ali era um gesto de generosidade, um gesto de fraternidade. O que Deus estava requerendo ali naquela situação, o que Deus estava querendo ali naquela situação, era um gesto de fraternidade, um gesto de solidariedade. Deus estava querendo saber quem tinha aquela bondade no coração, para poder provar os corações, né, daqueles personagens. Então, tipo assim, independente de quem era o viajante, a palavra não fala muito sobre ele, a gente pode tirar algumas conclusões. Eu, com o mínimo de conhecimento, de inteligência que eu tenho, né, de estudo teológico, eu consigo entender mais ou menos quem era aquele homem, aquele viajante. Eu consigo entender que ele era um homem de bem. Eu consigo entender que ele sofreu um ataque maligno e Satanás não se levanta contra os seus. Satanás fortalece os seus. Você está entendendo? Ele edifica os seus, ele honra os seus. Ele só se levanta contra aquilo que é de Deus. Então, se esse homem sofre um ataque, se esse homem sofre essa emboscada, né, essa oposição maligna, é porque Satanás estava se levantando contra ele. Só que aqui é o seguinte, independente de quem ele era, independente se ele era profeta, se ele era missionário, ou se ele era apenas um vendedor ambulante, se ele era apenas um andarilho, um forasteiro, um peregrino no deserto ou não. O que está sendo colocado em questão não é o que ele era, é o que ele necessitou naquele momento. É o que ele estava necessitando naquele momento. É o que ele estava precisando naquele momento. É aquele auxílio, aquela ajuda que estava sendo colocado em questão ali. É aquele auxílio, é aquela ajuda, você está entendendo, que ele estava necessitando. Deus olha para ele na cena como um ser necessitado. Deus, né, nós podemos, a palavra, o texto bíblico, o texto sagrado nos mostra as necessidades daquele homem. E nós podemos entender claramente um preceito, uma imposição de Deus, uma regra de Deus, né, que orienta esse tipo de atitude, orienta, que sugere, que supõe, que recomenda, que determina, que ordena essa solidariedade, essa generosidade, essa bondade. Então, quero que você entenda o seguinte, o sacerdote vem, não faz, que até hoje o que mais tem é falso crente, só pensa nele mesmo. Os dois religiosos que vieram, a princípio não ajudaram. Mas aí o bom samaritano, ele apareceu e ajudou. Mas o que o bom samaritano fez? Lá na frente ele recebeu a aprovação de Jesus. Lá na frente, Jesus abençoou ele. Lá na frente, quem recebeu a reprovação de Deus foram o sacerdote e o levita. O bom samaritano, Deus aprovou o bom samaritano. Mas olha qual foi a atitude do bom samaritano. Sabe o que ele fez? Ele socorre aquele homem, ele socorre aquele viajante. Ele não só se compadece, um sentimento que o sacerdote e o levita era para ter. Ele não só se solidariza, ele não só se consterna, ele não só se comove, ele não só se emociona, ele não só se sensibiliza, ele não só sente amor por aquela pessoa que estava no chão, que já é uma virtude de Deus na vida dele, como também ele teve a atitude de socorrer. Ele coloca no próprio animal, ele cuida das feridas dele, ele leva para uma hotelaria, ele leva aquele homem para um alojamento e o que ele fala? Pede para que cuidassem dele.
leva o viajante para uma hospedaria, né, e pede que cuidassem dele. E o que ele fala? O detalhe que faz toda a diferença. Ele deixa o homem na hospedaria, no hotel, no alojamento, pede encarecidamente que cuidassem dele e ainda fala assim, ó, todas as despesas, todos os custos que você tiver com esse homem, eu arcarei. Ou seja, tudo que ele precisar, tudo que for necessário para esse homem ficar bom, para esse homem se restabelecer, para esse homem não morrer, para esse homem viver, para esse homem prosperar, tudo que é necessário, você faça por ele, que depois eu te recompensarei quando eu voltar. Você está entendendo? Então olha só, irmão.